Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho, nós vemos como Jesus, com a sua autoridade divina, sendo o próprio Deus feito homem, chamava algumas pessoas para segui-lo de perto, com uma disponibilidade para viajar com ele para as diversas cidades, para estar continuamente ao seu lado. Assim foi com a chamada dos apóstolos. Para outros, porém, Nosso Senhor pede que também o siga, que o sigam, que o acompanhem de perto, que sejam santos, porque a santidade é para todos, mas de outro modo, no casamento, permanecendo na sua família, dando testemunho do seu amor a Deus nas circunstâncias habituais das suas vidas. Se nós pegamos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, nós encontramos, caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Então vemos nessa cena como Jesus chama dois homens, eram pescadores, eram irmãos entre si, Pedro e André, para que o sigam de perto, para serem apóstolos, pescadores de homens. Em outra ocasião, Jesus cura um homem que estava possuído pelo demônio, e São Marcos nos conta, no seu evangelho, que depois de libertar este homem, quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Então vemos aqui, né, essa outra atitude, essa outra vocação. Jesus confia a esse homem um caminho distinto, que entre os seus parentes, entre os seus amigos, nas suas circunstâncias habituais, ele anuncie o que Deus tinha feito com ele, mas não deixa que o homem o siga, como tinha pedido antes aos apóstolos. A vocação é sempre muito pessoal, cada um tem o seu caminho. Pois o mesmo continua a acontecer nos dias de hoje. Cada um de nós está chamado por Deus a realizar uma tarefa nesse mundo. Quando eu falo de vocação, não me refiro simplesmente à vocação profissional, ao trabalho que cada pessoa realiza na sociedade, seja como professor, seja como engenheiro, seja de enfermeira, ou no trabalho que for. Na linguagem cristã, a vocação tem um sentido mais amplo. A vocação profissional muitas vezes faz parte dessa vocação divina, dessa chamada de Deus, mas a vocação é mais abrangente, né? Quando Cristo fala da vocação, quando nos referimos à vocação, estamos falando do sentido da nossa vida, de algo que abarca tudo, toda a nossa existência, uma chamada de Deus para realizar uma tarefa em seu nome aqui na terra. Na sua carta aos jovens, Christus Vivit, o Papa Francisco deu uma centralidade muito grande a esse tema. Até porque essa exortação apostólica, Cristo Vive, é o título que tem,
surgiu como consequência de um sínodo ocorrido em outubro de 2018, que tinha como tema central os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Para isso foi convocado esse sínodo. E no fundo, a ideia era ajudar os jovens a descobrir a sua vocação nos dias de hoje. Vocação que pode ser para o casamento ou para o celibato. Pode ser para a vida religiosa, para o sacerdócio ou para a santidade no meio do mundo. Algo que interessa, não há dúvida, especialmente aos jovens. Mas olha, também há pessoas que já superaram a idade da juventude, têm um coração jovem ainda e um desejo de fazer algo por Deus. E muitas vezes Deus chama ao casamento, chama ao sacerdócio, chama uma pessoa para fazer parte de uma instituição da igreja, já estando casado ou sendo solteira, mas essa pessoa pode se incorporar num caminho determinado, viver uma vocação específica. Isso pode ocorrer em qualquer idade, com 30, 40, 50 anos. O fato é que todos devemos aprofundar no tema da vocação, pensando na nossa própria vida, até para viver melhor essa chamada que recebemos, quem já conhece a sua vocação, ou para que possa descobrir pessoalmente o que Deus quer dele, e também para orientar, para ajudar, para dar um conselho a um filho, a um amigo, a uma amiga, a quem for. Nos capítulos 8 e 9 da sua carta, o Papa procura tratar desse tema mais diretamente, ainda que nos capítulos anteriores, pelo menos em 11 ocasiões, o Santo Padre se refere ao tema vocacional. No início do capítulo 8, de um modo muito bonito, ele nos fala do próprio sentido da palavra vocação e explica: a palavra vocação pode-se entender em sentido amplo como chamada de Deus. Inclui a chamada à vida, a chamada à amizade com Ele, a chamada à santidade. Isto tem um grande valor, porque coloca toda a nossa vida diante de Deus que nos ama, permitindo-nos compreender que nada é fruto de um caos sem sentido. Mas, pelo contrário, tudo pode ser inserido num caminho de resposta ao Senhor, que tem um projeto estupendo para nós. E esse é um dos grandes benefícios de descobrir a própria vocação e depois corresponder a ela. A vida ganha um colorido novo. Tudo se encaixa, descobrimos aonde gastar as nossas energias, qual é a nossa missão concreta aqui na Terra. Em relação a isso, o Papa continua explicando na sua exortação apostólica: descobrir a própria vocação é reconhecer o fim para que fui feito, o objetivo da minha passagem por esta terra, o plano do Senhor para a minha vida. Não me indicará todos os lugares, tempos e detalhes que eu posso escolher prudentemente, mas certamente há uma orientação da minha vida que Ele me deve indicar, porque é o meu Criador, o meu oleiro, e eu preciso de escutar a sua voz para me deixar moldar e conduzir por Ele. Então serei o que devo ser e serei também fiel à minha realidade pessoal. Que alegria devemos sentir considerando que Deus tem um projeto para cada um de nós, que Ele conta conosco, que nós somos importantes para Deus e Ele respeita a nossa liberdade, porque ao mesmo tempo que Deus nos vai conduzindo por um caminho determinado, Ele espera que nós façamos as nossas escolhas, que nós também pensemos aonde nos sentimos chamados, onde nos identificamos mais, nos diversos caminhos existentes na vida cristã. Nesse sentido, o Papa continua a falar: não se trata de inventar-se, criar-se a si mesmo do nada, mas descobrir-se a si mesmo à luz de Deus e fazer florescer o próprio ser.
Não se trata apenas de fazer coisas, mas fazê-las com um sentido, um significado, uma orientação. E realmente é assim. Quando trabalhamos ou quando descansamos, quando estamos sozinhos ou com os outros, sempre, quando sabemos a nossa vocação, aquilo que temos em mãos ganha uma beleza, um significado muito profundo, porque enxergamos aquela tarefa como algo que realizamos por Deus, por amor, cumprindo a vocação que Ele nos confiou. Pois bem, o que fazer para encontrar a própria vocação, para descobrir, identificar esses sinais que o Senhor envia a todos os seus filhos e filhas? São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, às vezes brincava, quando se referia ao tema da vocação, que algumas pessoas parece que ficam esperando que Deus envie um arcanjo, esse arcanjo desenrole um pergaminho e de um modo solene comece a fazer um pronunciamento. Eu, da parte do Deus Todo-Poderoso, comunico que você foi escolhido, que você foi escolhida para essa vocação. Eu acho que isso não vai acontecer. É verdade que com Nossa Senhora, talvez não com tanta solenidade, Deus enviou um arcanjo e houve aquele diálogo maravilhoso entre Maria e o arcanjo Gabriel, porque era uma vocação única, como todas as vocações são únicas, mas uma vocação especialmente única, porque ela seria a mãe de Deus, ela tinha sido escolhida entre todas as mulheres para trazer Deus ao mundo, e era preciso que houvesse, nesse caso, um mensageiro de Deus que aparecesse, que conversasse, que dialogasse com a Santíssima Virgem para comunicar a ela o querer do Senhor. Só que normalmente Deus não age assim e não tem por que agir conosco. Normalmente o caminho é mais simples, Deus vai se comunicando pouco a pouco, através das circunstâncias. É o que o Papa nos fala no número 283. Embora o Senhor nos fale de muitos e variados modos durante o nosso trabalho, através dos outros e a todo momento, não é possível prescindir do silêncio da oração prolongada para perceber melhor aquela linguagem, para interpretar o significado real das inspirações que julgamos ter recebido, para acalmar ansiedades e recompor o conjunto da própria vida à luz de Deus. Portanto, para descobrir a própria vocação, além de estar atentos aos sinais que o Senhor vai nos mostrando ao longo do tempo, daquilo que outras pessoas nos falam, especialmente uma pessoa que nos oriente, um padre, por exemplo, com a direção espiritual, ou um amigo, uma amiga que nos dá um conselho, que também nos vai ajudando a discernir a própria vocação, ou algo que encontramos na Sagrada Escritura, ou num livro espiritual e que nos toca e vemos que Deus nos fala através daquele pensamento, daquela palavra. Pois muito bem, Deus vai nos conduzindo de muitos modos, mas há um que não pode faltar. Se queremos ouvir a Deus, se queremos conhecer a nossa vocação, que é o que o Santo Padre nos fala aqui, o silêncio da oração. Nos colocarmos, como estamos agora, diante aqui de Cristo sacramentado, diante do sacrário, e em silêncio, em oração, ou na própria casa, onde for, procurar falar com Ele e perguntar, e de vez em quando é necessário perguntar, Senhor, o que você quer de mim? Qual é o meu caminho? Por onde eu devo seguir? Para que eu fui criado? A minha missão nessa terra, Senhor, que eu veja. E se fazemos oração, se insistimos, se procuramos ouvir no fundo da consciência o que o Espírito Santo nos fala, pouco a pouco vamos enxergando, vamos descobrindo o que o Senhor nos está pedindo.
Veja, deixa de lado o medo que às vezes aparece para fazer essa pergunta, para fazer oração com sinceridade, com confiança, para perguntar: Jesus, o que você quer de mim? É um medo bobo, porque Deus é nosso Pai, Deus nos ama, Deus só quer a nossa felicidade e Ele sabe o que nos convém. Então temos que nos aproximar, né, com o coração aberto, sem receio, com a certeza de que Deus vai também nos mostrando, né, pouco a pouco, mas respeitando, né, os nossos sonhos, os nossos projetos e simplesmente nos ajudando, com a sua graça, a descobrir qual é a nossa vocação. Falando sobre esse discernimento vocacional, no número 288, o Papa Francisco continua, né, a escrever: quero que saibais que o Senhor, quando pensa em alguém, no que gostaria de lhe dar de presente, vê-o como seu amigo pessoal. E se decidiu presentear-te com uma graça, um carisma que te fará viver plenamente a tua vida, transformando-te numa pessoa útil aos outros, em alguém que deixe uma marca na história, será certamente algo que te deixará feliz no mais íntimo de ti mesmo e te entusiasmará mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Realmente, a vocação tem essa capacidade de nos encher de alegria, de nos, né, preencher totalmente. E o Papa continua: não porque o dom concedido seja um carisma extraordinário ou raro, mas porque é precisamente a tua medida, a medida de toda a tua vida. Quando o Senhor suscita uma vocação, não pensa apenas no que és, mas em tudo o que poderás, juntamente com Ele e os outros, chegar a ser. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o futuro, e Ele sabe, né, qual é o caminho que estamos chamados a percorrer. E num certo momento da vida, Ele passa por nós, ao nosso lado, e nos toca, e nos vai, né, chamando, como fez com os apóstolos, como fez, né, ao longo dos séculos, com tantas pessoas. E por isso é muito bom não perder de vista o que São José Maria escreveu no livro Caminho, número 913. Não duvides, a tua vocação é a maior graça que o Senhor te pôde conceder. Agradece-lhe. Essa é a maneira correta de olhar para a nossa vocação, como um dom de Deus, motivo de alegria e de agradecimento. O problema é que, às vezes, as pessoas querem uma certeza praticamente matemática, científica, algo mensurável para corresponder a essa chamada. E ficam com muito receio de errar, uma dúvida que parece que nunca resolvem. Apesar de que Deus dá os sinais, que Deus chama, é preciso confiar, é preciso lançar-se. Por trás dessa dificuldade de seguir a própria vocação, quando já há luzes suficientes, está algo que na sociedade de hoje se infiltrou, né, transmitiu ao coração de boa parte dos jovens, que é a dificuldade para comprometer-se. Também o Santo Padre diz isso na Christus Vivit. Reina hoje a cultura do provisório, que é uma ilusão. Julgar que nada pode ser definitivo é um engano e uma mentira. Muitas vezes ouvis dizer que hoje o casamento está fora de moda. Na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o importante é curtir o momento, que não vale a pena comprometer-se por toda a vida, fazer escolhas definitivas. Ao contrário, eu tenho confiança em vós e por isso vos encorajo a optar pelo casamento.
Se vê que o Papa aqui está se referindo a pessoas que têm a vocação matrimonial, que se sentem chamadas a esse caminho, mas que não conseguem dar o passo e se comprometer por toda a vida. Essas palavras o Papa já tinha utilizado na JMJ no Rio de Janeiro. Ele cita as palavras que dirigiu naquela ocasião aos voluntários da Jornada Mundial da Juventude, nessa sua carta aos jovens. Você vê que é algo que ele tem muito gravado no coração. Olha, eu posso dizer como padre, porque a minha vocação é uma vocação sacerdotal, já tenho mais de 18 anos de sacerdócio, sou muito feliz, muito agradecido a Deus por essa chamada, que eu acompanhei ao longo desses anos muitos jovens, rapazes, moças, que em grande parte dos casos tinham vocação matrimonial, vinham falar, ter uma orientação, estando namorando, e com frequência encontrei jovens que namoravam já há 6, 7, 8 anos. E me chamou a atenção, e ainda me chama, perceber que muitos desses jovens, apesar desse tempo longo de namoro, apesar às vezes de uma idade já bastante madura, de mais de 30 anos de idade, não conseguem se decidir. E sempre tem um receio. E vão adiando, nem acabam o namoro, noivado, e nem decidem a marcar o casamento. Por que será? Às vezes até depois, porque já não aguentam mais, então vão morar juntos. Vamos ver se dá certo. Na grande parte das vezes, acabam se separando pouco depois. Tem alguma coisa que não está funcionando bem nesse processo vocacional, nesse discernimento. Os jovens estão desorientados, por mais que tenham até uma orientação. E é essa dificuldade para se comprometer e para entender que sempre há um risco. E que é necessário confiar em Deus, confiar na graça. Por isso é tão importante o sacramento do matrimônio para quem tem a vocação para o casamento, porque exatamente casando lá na igreja, o casamento religioso, se recebe uma graça específica para superar as dificuldades, para ser fiel a essa chamada. Vencer o medo, confiar em Deus. O amor supõe uma entrega, o amor é doação. Se a pessoa é egoísta, só pensa nas suas coisas e quer que a outra pessoa complete e só está atrás de si mesma, lógico que ela nunca vai ter segurança que o outro vai me preencher totalmente, porque não vai mesmo, né? Só Deus preenche o nosso coração 100%. Mas a vocação é uma vocação para dar-se, é uma vocação para gastar-se pelo outro, no caso do matrimônio, por aquela mulher, por aquele homem. E isso é mais do que suficiente, ter essa disposição de ser fiel, essa decisão firme de cuidar, de amar, de ajudar aquela pessoa que se ama. Para ajudar a pensar nesse processo interior de uma pessoa que se sente chamada por Deus, e agora eu queria falar um pouquinho da chamada ao celibato. Eu queria utilizar o texto de um livro que eu li um tempo atrás, que eu gostei muito, chama-se Claridade, é de um autor chamado Renato Moraes. Ele vai contando diversas histórias sobre adolescentes, sobre famílias, situações diversas da vida das pessoas, sobre um estudo, sobre o namoro, sobre as amizades. Não é um livro espiritual, é uma literatura, mas aborda temas profundos, entre os quais o tema da vocação divina. E uma das histórias que aparece lá é de uma moça chamada Clara. Ela está conversando com seu irmão, num certo momento, Ricardo, e abrindo o coração, contando para ele que tinha ficado com muitas dúvidas sobre o seu caminho, a sua vocação, mas que finalmente tinha encontrado a vontade de Deus, a tomada a decisão. São mais de 10 páginas, esse diálogo entre os dois, mas
eu vou resumir aqui brevemente, porque não há tempo. Na página 227, o irmão pergunta para ela, diz assim: vamos pegar aqui direitinho. Se por acaso fazia tempo que ela pensava em não se casar, porque ela conta para ele que vai viver o celibato. Sim, faz bastante tempo. Mais ou menos aos 15 anos comecei a pensar se Deus não queria algo de mim. Mas eu não queria pensar nisso porque seria tomar uma decisão definitiva, o que eu não queria fazer. Passou o tempo e a possibilidade de que eu tivesse de fazer algo diferente na vida estava me afligindo e entrei em uma crise. Não era autossugestão, vinha de fora. Eu começava a rezar e percebia que Deus estava me procurando. Quando olhava um crucifixo, sentia que tinha de retribuir por aquele sofrimento. Havia também uma sensação constante de que me faltava alguma coisa. Era um sentimento difuso, mas real. Resolvi afastar esses pensamentos cada vez que aparecessem. Era peso demais e eu não achava que tinha a força necessária. Então você vê que ela vai descrevendo, né, tudo o que sentia e como foi, né, fugindo, foi evitando de pensar nesse tema. Se quiser, pode chamar de covardia. Acho que é o nome adequado. Tive medo de trocar uma vida tranquila e agradável por outra incerta. E aí ela conta que foi visitar a noiva do irmão, conhecida por Nina, uma moça que tinha muita fé e amor a Deus e que estava com uma doença grave. Sem qualquer motivo especial, contei a Nina essas minhas dúvidas e meus medos. Falei que talvez fosse fruto da minha imaginação e que a perspectiva de me entregar a Deus me assustava e ao mesmo tempo me atraía. Ela me perguntou se eu estava disposta a responder que sim, quando eu tivesse certeza do que Deus queria. Depois comentou: a vocação é o mais importante da vida, mas só a própria pessoa pode saber o que Deus deseja dela. O que eu posso dizer é que deixar o mundo inteiro por Deus é um ótimo negócio. Clara, vale a pena dar a Deus o melhor. O resto só interessa em função disso. Então, ela me deu um abraço apertado e me disse: reflita com calma no que você deve fazer e não tenha medo. O temor pode esterilizar uma vida. Prometo que vou rezar por você. Aí conversamos um pouco sobre outros assuntos e nos despedimos. Fiquei muito impressionado, ainda que seja só uma literatura, mas ao ver como essa moça que tinha vocação matrimonial valorizou desde o primeiro momento a possibilidade de que a sua amiga seguisse um outro caminho, o caminho do celibato, e entregasse o coração inteiro para Deus. E a ajuda a ser generosa e pede para que ela pense, que ela reze. Olha, isso é muito importante que ocorra com os pais, porque com uma certa frequência, alguns pais, quando um filho, uma filha, manifesta o desejo de seguir um caminho, né, de celibato, no sacerdócio, na vida consagrada, numa instituição da igreja no meio do mundo, para se santificar através do trabalho, como é o Opus Dei, os pais reagem mal, os pais começam a colocar muitas dificuldades, não aceitam, acham um absurdo. Quando o Catecismo da Igreja Católica, quando aborda esse tema, diz que os pais devem respeitar o caminho dos filhos, que os filhos pertencem a Deus e devem sentir uma alegria santa, né, quando Deus chama um dos seus filhos, uma das suas filhas, para seguir esse caminho de uma entrega total, que é um caminho de felicidade, e devem rezar para que sejam fiéis e devem apoiá-los. Termina o texto do livro. Um tempo depois, a Clara conta para o seu irmão que seguia cheia de dúvidas, de medo, que foi conversar com o padre, que me animou a ser generosa.
Ele não quis tomar a decisão por mim, falou que eu precisava escolher. Aos poucos, fui me acalmando e me encorajei a dar o passo que tinha evitado por tanto tempo. No dia do meu aniversário, tomei a decisão de dedicar minha vida a Deus e fiquei super contente. Fui assistir à missa na catedral para agradecer. Esse é o fruto do sim a Deus. Uma paz na alma, uma felicidade enorme. Isso vale não só para uma literatura, mas para a vida real. Assim foi com Nossa Senhora. E eu termino com umas palavras do Papa, da Christus Vivit. No coração da igreja resplandece Maria. É o grande modelo para uma igreja jovem que deseja seguir Cristo com frescor e docilidade. Era ainda muito jovem quando recebeu o anúncio do anjo, não se coibindo de fazer perguntas, mas tinha uma alma disponível e disse: eis a serva do Senhor. Sempre impressiona, continua o Papa, a força do sim de Maria, jovem, a força daquele faça-se em mim que disse ao anjo. Foi o sim de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia além da certeza de saber que é portadora de uma promessa. Sem dúvida, Maria teria uma missão difícil, mas as dificuldades não eram motivo para dizer não. Maria não fez um seguro de vida. Maria arriscou, e por isso é forte, por isso é uma influencer, é a influencer de Deus. O sim e o desejo de servir foram mais fortes do que as dúvidas e dificuldades. Vamos pedir a sua intercessão para que cada pessoa descubra a sua vocação divina e corresponda a ela, dizendo que sim a Deus com a disposição de ser fiel ao longo de toda a vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.